Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, mais um Drone Prosa e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o voo seguro. Quais são os procedimentos, quais são os protocolos para você ter um voo seguro na sua aplicação agrícola? Vamos lá? Bom, as principais questões que nós vamos abordar aqui hoje é a questão, uma delas é o planejamento de voo, né? O planejamento de operação. Engloba isso, o Edson, mapeamento prévio, autorização e conformidade legal e também uma coisa muito importante na hora de você fazer o planejamento de operação é a questão climática, né? No mapeamento prévio de área, o que é interessante, o que é preciso fazer nesse mapeamento prévio? Falando em questão do mapeamento, é o passo essencial para o drone poder operar. O drone, como ele é uma ferramenta que trabalha praticamente autônoma, toda a parte de operação de aplicação é autônomo, o começo é com o mapeamento. O mapeamento ele tem algumas formas que você pode fazer ele. Você pode fazer ele de forma manual, você andando nos perímetros do talhão. Ou seja, de a pé, batendo os pontos. De a pé, batendo ponto com legal, o controle. Nesse processo, você tem que cuidar porque o drone ele vai chegar em cima de onde você bateu o ponto. Então, qualquer coisa, você pegar muito próximo à margem, você pode vir colidir o drone. Você fala se você não considerar o recuo necessário. Entendi. Porque assim, no mapeamento, quando você faz ele manual, a linha do limite do drone vai ser onde você pegou o ponto. Então, por exemplo, se você pegar um ponto em cima da bordadura, o drone ele vai na metade do drone, bem no centro do drone, ele vai identificar que ali é o limite que ele pode ir. Legal. Então você tem que contar que ele tem mais 2,20 metros. E também tem uma forma automatizada que já... Tem uma forma automatizada que já é escalonado para grandes áreas, porque você mapear hoje a pé, principalmente em áreas que tem muita grota, muito córregos, você acaba com pega um talhão de 100 hectares, você tem 10, 12 mil metros de bordadura. Aí tem uma opção que é automatizada, que você usa um drone próprio para mapeamento, onde você faz um mapeamento prévio da área com correção RTK, que você tem uma precisão aí de coisa de 10, de 15 centímetros no máximo de erro. E nesse mapeamento você consegue identificar tanto as bordaduras como alguns obstáculos que ele tem no meio, como linhão, árvores isoladas no centro do talhão, alguma depressão do terreno. Então, a diferença básica é que você tem um rendimento maior e uma qualidade maior também desse mapa, ou seja, você transforma a operação do drone mais segura quando você faz um mapeamento automatizado, sistematizado, que é o caso do ortomosaico, que é com drone de mapeamento, né? E também tem a questão de conformidade legal, né? Então você precisa de algumas autorizações para você poder voar, é isso? Sim, hoje a questão do drone, ele é um veículo aéreo, né? Então ele tem que estar em conformidade com a ANAC, o DCEA, e por ele estar trabalhando com defensivo químico, ele tem que estar de acordo registrado no mapa. Entendi. Então, além do mapeamento, que precisa ser muito bem feito, pessoal, que é muito importante a questão do mapa, por quê? O drone trabalha em cima do mapeamento digital, é como se fosse um mapeamento virtual. Ele conhece aquele mapa que você produz. Então, quanto maior qualidade, quanto mais obstáculo você definir, mais o drone vai ser inteligente, mais ele vai otimizar e mais ele vai ser seguro na sua operação. E também, aliado a isso, que você precisa, vamos lá, tá com a questão legal em dias, ou seja, com todas as licenças de autorização de voo legal, você precisa ter a questão do mapeamento muito bem feito, que é o carro-chefe hoje relacionado à operação, é o mapeamento, e também precisa analisar a questão climática, né, que é muito importante também, né? Hoje você está trabalhando com aplicação de baixa vazão. Então, hoje a qualidade da aplicação está 100% relacionada às condições climáticas. Hoje você trabalha, um exemplo, o drone trabalha com vazão baixa, em média aí de 10 litros. Então a umidade do ar tem que estar adequada, a condição de vento tem que estar adequada. Tem que ver a questão de inversão térmica, se está tendo uma diferença, um gradiente de temperatura do solo para a parte do drone que vai operar, porque isso aí são o que faz hoje a qualidade de aplicação ser eficiente ou não. Entendi. Então esses cuidados com a questão climática, índice KP também, né, que é importante, né, que é a questão de interferência eletromagnética. Então, assim, esses são alguns dos pontos, pessoal, que é importante para você ter segurança na sua operação. Mapeamento, autorização legal e a questão climática que precisa sim ser muito bem analisada para você ter um resultado bacana. E também tem a questão de antes do voo, que é a inspeção do drone, né? Então são checklist de pré-voo, atualização do sistema, seu equipamento
hoje em dia, igual os drones GTX, eles são muito bem equipados tecnologicamente, que é a questão, se tiver alguma desatualização, se o drone precisar de algum recurso referente à atualização, ele não vai nem levantar voo. Ele vai acusar que precisa acionar algum parâmetro para ele estar 100% legal. E também questão de calibração, né? E é muito importante calibrar fluxo, balança, sensor de solo. Então, assim, é muito importante ter essas calibrações aí em dias, né? Falando do checklist de voo, pré-voo, é um assunto muito importante também antes da gente iniciar a operação, né, Edson? Assim, hoje, quando você vai iniciar uma operação, você tem que fazer uma checagem básica. Às vezes, é um parafuso que segura a hélice. O drone trabalha com 76 kg de empuxo em cada braço. Então, e todo esse empuxo é feito pelas hélices, que está sendo fixado por um parafuso. Agora, você imagina se esse parafuso estiver frouxo, você põe em risco toda a aplicação. Então, assim, dentro da parte de inspeção, ele é tão importante quanto o mapeamento. Entendi. Então, você tem vários pontos que precisam ser verificados, né? Por exemplo, motor, pessoal, hélice, bateria, enfim, o contexto em geral de segurança do drone precisa ser verificado, sistema de pulverização, por exemplo, antes dele levantar. De novo, o drone ajuda o piloto, porque o drone tem os recursos também automatizados, que se caso o piloto deixar de conferir alguma coisa, tiver uma anomalia, ele vai identificar e, por segurança, não vai levantar voo. E a questão assim de operacionalização, que é a gestão de bateria e energia, né, que é onde os pilotos conseguem diferenciar na questão de performance, que é você otimizar a bateria para trabalho, no caso, né, que é a questão de armazenamento, o nível de carga para cada missão. Será que vale a pena lançar esse drone para ele voltar no meio do caminho? Será que não é interessante você chamar o drone, já fazer o pit stop para ele voltar a aplicar? Então, assim, esses pontos são muito interessantes para você poder ter uma melhor autonomia e melhor rendimento, né? Hoje a questão da análise de energia do drone é o fator principal hoje para você ter um bom rendimento operacional. Hoje, para você pegar culturas aí de anual que tem ciclo rápido, você tem que ter você precisa otimizar ao máximo as aplicações para você aproveitar o máximo do equipamento. E todo esse gerenciamento ele começa pela bateria, né? Que é a parte central do drone. Então, a gestão de operação voltada à energia, ele diz muito a questão de rendimento, tá, pessoal? O quanto você lança esse drone, com qual peso. Então, às vezes tem cenário que você consegue trabalhar com full, tanque cheio toda hora, tem cenário que não, que você vai ter muita manobra com drone, e isso ocorre um desgaste de energia muito alto, que esse drone vai voltar com um produto dentro que não faz muito sentido. E conforme a operação, você equaliza a energia com o volume de cauda, é onde você vai extrair a performance do equipamento, que no caso do King é excelente, 70 litros de operação, você pode voar a todo momento com ele cheio, nos cenários ideais, obviamente, que ele vai te entregar 100% isso aí, tá? E segurança operacional no campo também, cara, é um negócio, né, assim, as pessoas, às vezes a gente vê muitas pessoas não tendo muito esse cuidado, né, que é a questão de distanciamento, para o drone poder pousar com segurança, se o caso ocorrer dele ter algum deslocamento na hora de pousar, ele não atingir nada, você não compromete nem a segurança das pessoas na operação, quanto a do drone também, né? É a questão do ZPI, que é obrigatório, tem gente que vai meio na tora, vai colocando por conta e não é o ideal, não é o correto, e também tem a comunicação entre a equipe, porque o gerador está ali, fazendo barulho o tempo todo. Você precisa estar muito alinhado, né, com a equipe para saber os posicionamentos e fazer aquela gestão. Cada um tem a sua função, o piloto faz tal coisa, o operador de cauda faz outra coisa. O cara abastece, carrega. Então isso também é muito importante para você ter um sincronismo para o negócio funcionar legal, né? Hoje toda equipe que trabalha com sincronismo, a dinâmica é muito, muito rápido, né? Então você está ali como se fosse um pit stop de Fórmula 1. Se cada um não souber o que está fazendo ali, acaba que um atrapalha o outro. A questão dos EPIs hoje é obrigatório, né? Inclusive para o produtor rural, é um problema seríssimo hoje, porque é norma do Ministério do Trabalho. Exatamente. Então, assim, hoje é praticamente impossível você ter alguém trabalhando com defensivo químico e não use o EPI. Tem que usar, né? Tem que usar. É melhor você demitir a pessoa que não quer usar do que você manter... Infelizmente, talvez chegue nesse ponto, né? Mas, pessoal, de novo,
são coisas que são fundamentais, o uso de EPI, por exemplo, você ter a segurança em volta da operação, e são coisas assim que traz muito benefício, tá? A gente sabe que em alguns momentos é complicado, mas precisa usar, traz segurança para o operador, para as pessoas que estão em volta, e para o equipamento e para a operação como um todo, que você tem rendimento com baixo custo, né? Isso é legal. Bom, muito importante também, depois de você operacionalizar, tá tudo dentro correto, tudo ajustado, é você fazer o pós-voo, né? Que são os relatórios, a limpeza do equipamento, os registros do que aconteceu, se teve algum imprevisto ou não, e o relatório de aplicação que você, quando é terceirizado, você precisa entregar, e quando também para a gestão rural, você precisa ter tudo anotado e tudo documentado também, porque você vai precisar inserir isso no Ministério da Agricultura, dos produtos que foi aplicado, é isso? Sim, hoje, por ser uma aplicação aérea, você obrigatoriamente tem que informar o mapa o que foi aplicado, a questão de horário de início e término da aplicação, e quem fiscaliza, a parte fiscalizadora desses eventos é o INDEA, e ele está presente em todos os municípios, né? Então é um negócio que tem que levar muito a sério. A questão de limpeza do equipamento também tem que ser muito, porque assim, alguns produtos ele deixam um resíduo que pode vir causar fitotoxidez nas próximas aplicações. E quando você está com o resíduo ali fresco, que ele ainda não está aderido à superfície, ainda é muito mais fácil a remoção. Se você deixar para fazer isso em outro horário, você pode ter problema na próxima aplicação. E entra em vários problemas, né? Que é a questão de fito, é questão de desgaste do equipamento, você vai ter problema na próxima aplicação no outro dia. Então, é interessante você levar os dados ajustados, os parâmetros e a limpeza do equipamento, porque no próximo dia você vai estar com o equipamento pronto para trabalhar. E também o relatório de gestão agrícola, que é para as fazendas, aí, as propriedades, ter o controle e inserir ali na plataforma, junto com o INDEA e o Ministério da Agricultura, os itens essenciais ali que foram aplicados, beleza? Bom, pessoal, esse foi mais um Drone Prosa. Na próxima semana nós vamos trazer mais conteúdos para vocês, voltado para a legislação, voltado para a segurança e aplicação dos drones agrícolas. Se você curte tecnologia, vem com nós na Drone Prosa, segue nós nas redes sociais, curte, compartilha, comenta. Nos vemos na próxima semana. Um abraço, valeu! Falou. As principais questões que a gente vamos... não vai. Não vai, né?